Sem Limites com Marcos Savoy. Olá, tudo bem? Hoje a gente está aqui para bater um papo com o advogado especializado em defesa do consumidor e também direito eleitoral, Dr. Arthur Rollo conosco, está sempre aqui na nossa programação com os seus vídeos instrutivos, mas hoje nos recebe aqui em seu escritório na Vila Mariana. Tudo bem, doutor? Obrigado Tudo pela bom. Gentileza, viu? É um prazer falar com você, meu amigo Savoy, e com os seus internautas. Obrigado. Doutor, começar um pouquinho de defesa do consumidor. Nós estamos aí numa época que todo mundo está abrindo mão de salários, locações, e, enfim, toda aquela questão que a pandemia nos trouxe. E mesmo assim a Enel ou Enel, né, ou seja lá qual for o nome, né, foi autorizada a ter um reajuste, né, implementar aí um reajuste das contas de energia. E assim, ela se diz tão boazinha, doutor, que ela falou que era 12%, mas ela só vai cobrar 4,5%. Né? Tem como, né, espernear sobre isso? Na verdade, isso daí dependeria, Savoy, de uma decisão do governo, né? O governo deveria segurar. Agora, você falou da Enel, mas tem os planos de saúde também. Eu recebi uma carta parecida do meu plano de saúde, falando o seguinte: olha, a gente vai te dar um fôlego, a gente vai cobrar o aumento que era em junho só, em outubro, que bacana. Só que aí a gente vai cobrar retroativo. E então, era 30%, nós vamos cobrar só 15%. Mas então, eles vão cobrar lá na frente. Aí eu fico imaginando a hora que eles cobrarem em outubro, que eles vão cobrar acumulado, o atrasado, que vai ficar impraticável. Já é difícil de pagar, vai ficar impraticável de pagar. Então, quanto a Enel, não tem o que fazer. Não, a rigor precisaria ter uma decisão governamental. Esses reajustes acontecem todo ano e deveria haver uma decisão governamental para jogar o aumento mais para frente, né? Outra questão que se discute é se você deixar de pagar a conta de luz nesse momento, se vai ter o corte ou não. Eles estão, a rigor, tem vários juízes entendendo que não cabe o corte nesse momento. Uma coisa é a situação do inadimplente contumaz. O que é o inadimplente contumaz? Aquele que dá calote em todas as empresas que não paga nenhuma conta. Outra coisa é a pessoa que vem pagando a conta bonitinho e que nesse período de pandemia está sem dinheiro. Muita gente sem dinheiro. Outro problema grande no direito do consumidor, Savoy, é o superendividamento. Muito consumidor superendividado. Tem um PL lá que está estão tentando passar na Câmara, mas a Febraban está segurando, não está querendo deixar passar. Enfim, tem muita gente aí passando dificuldade, dependendo de cesta básica dada por vizinho, dependendo de cesta básica dada por prefeitura. Então, o ideal seria que esses aumentos não acontecessem nesse período, mas o governo precisa... Só que se o governo também vai para cima da Enel, o que a Enel vai falar? Eu quero um subsídio. Sim, e aí o governo já está dando auxílio de R$600, as prefeituras já estão dando cesta básica, estão tendo mais despesa com saúde, queda de arrecadação, aí o caos está instalado. Então não tem muito como segurar este aumento, infelizmente. O que a gente sente é o oportunismo desse pessoal, né? Num momento tão difícil, o pessoal não está nem aí, eles mandam bala mesmo, que os reajustes têm que acontecer todo ano e estão acontecendo, infelizmente, nessa época que está todo mundo sem dinheiro. Bom, tenho que fazer PROCON, né? Não, reclamar. O negócio é espernear no PROCON, né? Verificar a conta, porque o que acontece? Tem lugares que estão fazendo a medição pela média, né? Que não estão medindo, porque como eles estão com menos equipes na rua, eles não estão medindo. Então o que o consumidor pode fazer? Ver se eles estão medindo ou não e fazer a medição e tentar, dentro do possível, economizar energia também, né? Tá difícil, tá todo mundo em casa, mas tentar economizar um pouquinho de energia. Legal. Bom, defesa do consumidor, doutor Arthur Rollo, foi secretário nacional de defesa do consumidor, atua há muito tempo, fala em diversas emissoras aí sobre a defesa do consumidor com muito esmero. E também a outra área de atuação, dentre as várias que tem o Dr. Arthur Rollo,
é o direito eleitoral. E aí, doutor, que imbróglio esse ano, hein? Pandemia aí, o adiamento, né? Na verdade, jogando a data mais à frente, né? Aquela pessoa que é candidata, nesse momento aqui, pré-candidato, seja prefeito, vereador, o que ele faz agora? Agora tem que ver como que ele vai fazer para financiar a campanha, né? Hoje eu estava falando com seus amigos, coisa, né? seus amigos lá da Jovem Pan, e aí esqueci, não é o Constantino, é o Josias. Josias de Souza. De Souza me perguntou o seguinte: se as pessoas poderiam entrar com ação popular para que o dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha fosse devolvido para os cofres públicos. Eu falei, Josias, todo mundo sem dinheiro, ninguém vai doar, nenhuma pessoa física vai ter condição de ficar doando para a campanha eleitoral. O próprio candidato pode gastar até 10% do limite de gasto na campanha eleitoral. Precisa ter dinheiro de algum lugar. Se empresa não pode doar, se pessoa física não vai doar, se o candidato só pode gastar 10%, algum dinheiro tem que ter para fazer campanha, senão empurrar o povo para o caixa 2, né? E aí, então, eu acho que o grande diferencial dessa eleição, a grande dificuldade vai ser justamente o dinheiro para financiar a campanha. Então, se eu posso dar alguma recomendação aí para os pré-candidatos que estão nos assistindo, Savoy, é que já pensem no financiamento de suas campanhas. As vaquinhas virtuais estão sendo feitas, mas não estão surtindo efeito. Então, o mais difícil vai ser de encontrar o dinheiro. Agora, e tudo isso com muito cuidado, né, doutor? Porque tudo ali é comprovado, às vezes um deslize da pessoa por ela achar que, não, eu sei fazer, né? Sem uma consultoria, eu sei fazer, depois um deslize, às vezes pequeno, ela perde o mandato depois, então, né? tem que fazer de uma forma correta. Se a pessoa, pode até ser aquele famoso faça você mesmo, sim, desde que você faça bem feito, né? Querer inventar ali na prestação de contas não dá. O ideal é ter um contador, o ideal é ter um advogado, sim, mas não vamos ser hipócritas. Se está faltando dinheiro para a campanha, não adianta também fazer uma campanha só com o contador e só com o advogado, sim, porque se você fizer uma campanha assim, você não vai ter voto. É verdade. Então, aí não adianta a campanha estar redondinha se não tem. Então, o que acontece? Vai ter que fazer uma campanha barata, vai ter que fazer você mesmo, mas faz tudo bonitinho, passa tudo pela conta de campanha, faz os gastos e presta contas para a Justiça Eleitoral. Vai ter que ter pelo menos algum voluntário aí que ajude nesse trabalho. Certo. Doutor, só voltando um pouquinho, o financiamento público de campanha surgiu porque o Supremo Tribunal Federal proibiu que as empresas colocassem dinheiro nas campanhas, ou seja, tinha o problema do carrapato, que era a corrupção, né? Eles pegam, matam a vaca, né? Justamente. Certo? Em vez de ter fiscalização eu decente. Sou a favor de financiamento empresarial. Você olha, por exemplo, nos Estados Unidos tem um financiamento que nem agora, empresarial. Tirar todo esse dinheiro aí de aplicar na saúde, né? Mas não é como o senhor falou, não tem de onde, então, né? Vai fazer o quê? Aí não faz campanha, aí o povo reclama, os maus políticos, aí não tem alternância, porque não tem campanha eleitoral, quem é desconhecido não consegue se tornar conhecido. Então verdade. A campanha eleitoral é algo indispensável à democracia. Tem gente que reclama da campanha eleitoral, mas é alguma coisa para melhorar a política. Tem muita gente desesperançosa, Salvador, falando que a política está uma porcaria, tudo. É agora, na época de eleição, que a gente tem a oportunidade de mudar e de melhorar. Então, mas assim, quem está desesperançoso vai tentar viver numa ditadura aí para ver o que é bom, né? Então tenta aí a Venezuela, né? Estão falando de ditadura, seja de direita, seja de esquerda. Eu não vivi ainda bem a ditadura, mas eu lembro que o meu pai falava, o meu pai chegou a ser preso na época da ditadura, porque ele era líder estudantil e o povo foi para cima dele, que você não podia fazer nada. Ele acabou sobrevivendo, mas teve muita gente que não sobreviveu. Eu prefiro a liberdade. Eu acho que a liberdade é fundamental e eu acho que qualquer crítica que a gente faça, a gente tem que partir da Constituição Federal. Tenho visto muita gente com ideias extremas
Aqui no Brasil. Assim, não muita gente, né, doutor? Alguns nichos aí, né? Alguns trouxas aí, eu né? tô sem paciência, Savoy, com essas pessoas. Eu tô pura e dois, simplesmente. E tem advogado, tem colega advogado que fala contra a Constituição. O advogado ele tem um compromisso com a lei, um compromisso com a Constituição. Verdade. Então eu tenho pura e simplesmente limado das minhas redes sociais. Bom, temos aí o adiamento das eleições. O que faz, doutor? Por exemplo, ó, um dos casos que deve estar surgindo aqui já no seu escritório é assim: eu me filiei no partido tal, mas eu não estou contente. Lá tem um monte de gente que não está contente. Agora ele pode mudar para outro partido ou não? Os prazos que já foram. Inclusive não só de filiação partidária, como também de desincompatibilização. Embora a emenda constitucional 107 fale apenas de prazos de desincompatibilização, mudança de partido não tem como. O que tem como, Savoy? Vamos pensar o seguinte: o sujeito foi se filiar lá no dia 4 de abril e deu problema, ele acabou se filiando 15 dias depois. Tá, não, entre aspas, não conseguiu se filiar. Não estava se filiando dentro do prazo, mas aí o que aconteceu? Se ele conseguir comprovar que ali ele perdeu 4, 5 dias, mas que com esse adiamento da eleição ele está respeitando os 6 meses, eu entendo que é possível que ele seja candidato. Ele e quem não era filiado pode agora? Não, quem não era filiado agora não tem mais o prazo, né? Não tem mais aquela anterioridade de 6 meses. Então quer dizer, quem se filiou tem que ficar naquele mesmo. E quem não era filiado não pode mais. Quem não era filiado não tem mais, não dá mais tempo. Tá. Quais os prazos que foram alongados aí, doutor? Bom, o mais importante: primeiro turno dia 15 de novembro, segundo turno dia 29 de novembro. Vai ter um espaço reduzido entre o primeiro e o segundo turno. Significa o seguinte: a chance de repetir o resultado do primeiro turno no segundo turno vai ser maior. Se não tiver um chacoalho muito grande, a tendência é repetir aquele resultado. Dá o quê? Uns 15 dias? De 15 a 29, 14 dias. 14 dias. Então, tira assim, um dia depois para começar a campanha, um dia antes para terminar, né? Dá aí uns 12 dias. Vai ter menos tempo. Vai dar refresco para alguns. E vai ter menos tempo de horário eleitoral gratuito, porque começa 48 horas depois do primeiro turno, termina 24 horas antes, como você disse. Significa que vai ter menos tempo de rádio e de televisão. Agora, o que acontece? Apresentadores de rádio e TV tinham até dia 30 de junho para sair de seus programas. Né? A partir de 30 de junho, as emissoras de rádio de apresentar. Não podiam mais apresentar programa apresentado ou comentado por pré-candidato. Aí o que aconteceu? Esse prazo foi lá para 11 de agosto. Então, até 10 de agosto, os apresentadores vão poder participar dos seus programas. A partir de 11 de agosto, eles têm que sair. Eles podem voltar? Podem voltar. Apresentar? Podem voltar. Teve um monte de gente que saiu e que já voltou. Aí o que acontece? Outro prazo importante, 15 de agosto. 15 de agosto são 3 meses antes da eleição, é o prazo de desincompatibilização daqueles funcionários públicos comissionados sem poder de mando e efetivos. Então, eles se afastam 15 de agosto. 15 de agosto também começa a proibição de pré-candidatos de comparecerem em inaugurações de obras eventos, entre aspas, públicos, né? Inaugurações de obras públicas. E também aquela vedação de publicidade institucional, lembrando que no que diz respeito à publicidade institucional, mudou o limite. Antes o limite era a média dos 3 primeiros semestres dos primeiros semestres dos 3 anos anteriores à eleição. Então, era a média de primeiro semestre de 2017, primeiro semestre de 2018, primeiro semestre de 2019. Somava, dividia por 3, era quanto podia gastar. Agora, são os 2 primeiros, a média dos 2 primeiros quadrimestres. Significa que vai até agosto, e até 15 de agosto pode ter a publicidade institucional. E uma questão que também havia dúvida entre os advogados, especialistas pelo menos, que agora pode
depois desse período, a única publicidade institucional que vai poder é relacionada ao Covid-19. As campanhas informativas para a população, para usar máscara, tudo que for referente à Covid, que for essencial. Mas posso fazer assim, por exemplo, use máscara, prefeitura de não sei o que da Serra. Então, vai poder, segundo o que tá. E aqueles boletins informativos. Então, já também, é uma deixa, uma vantagem para quem está na reeleição. Então, né? mas você falou de vantagem, vamos falar da desvantagem. Nenhum prefeito queria Sim. adiar a eleição. Sabe por quê, Savoy? Os cofres públicos estão estourados em novembro. Imagina a eleição 15 de novembro já não vai ter dinheiro a prefeitura para pagar funcionário. Por isso que eles negociaram o repasse então, mas será do fundo, que esse repasse, né? esse repasse será que vai chegar? ser repassado? Eu né? acho que não vai chegar. E aí sabe o que vai acontecer? Não vai ter dinheiro para pagar funcionário público. Putz, aí imagina o prefeito sem pagar funcionário público, o que vai acontecer? Né? E a gente orienta que os funcionários públicos não faz dívida aí para dezembro, aí que 13º, esse negócio vai estar terrível. Eu estava falando com o prefeito que estava me dizendo o seguinte, que metade da folha de pagamento ele manda para os bancos. Eu não sabia disso. Metade da folha de pagamento ele manda para os bancos porque os funcionários públicos estão todos no consignado, então devendo no consignado. Então ele fala o seguinte, entra na conta da prefeitura, ele manda metade para os funcionários e metade para o banco. Então é bom, essa advertência que você fez é importante, porque pode o 13º não entrar, então vamos devagar aí com as despesas. E vamos supor que muda, né? O cara perde a eleição, ele vai deixar a bucha para o outro que vai assumir dia 1º de janeiro. As prefeituras vão começar todas infelizmente, é a realidade, a gente não pode esconder. Tem também o prazo das convenções eleitorais, né, doutor? Os prazos das convenções... Também tudo foi jogado para frente, Tudo foi jogado para frente. Tá. Eu sei que o registro de candidatura, eu estou ainda terminando de decorar os prazos. Isso, o registro de candidatura é 26 de setembro. A partir de 27 de setembro começa a propaganda eleitoral. Tá. Pelo que eu lembro, as convenções são até o dia 17 de setembro. Foi autorizado a fazer virtual? Foi autorizado a fazer virtual, né? Tá na emenda constitucional que vão ser realizadas de forma virtual. Tá. E a questão do horário eleitoral, que diz que o pessoal estava batalhando para voltar, aquele horarião, voltou? Não. Propaganda eleitoral, propaganda partidária não voltou. Estão querendo voltar. Tá. Mas aí vamos lá, vamos também fazer justiça aqui, porque quando criaram esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tiraram a propaganda partidária porque isso representa um custo enorme que era pago na forma de isenção de pagamento de impostos das emissoras de rádio e televisão. Aí eles falaram o seguinte, olha, a gente vai pegar esse dinheiro, vai deixar de dar isenção para as emissoras de rádio e televisão, vai jogar no Fundo Especial de Financiamento de Campanha para remunerar a campanha. Significa o seguinte, se voltar o horário, vai ter de novo essa remuneração entre das emissoras, e aí mais aquele dinheiro. Significa que vai aumentar o financiamento público. Tá. Eu particularmente o que tem de propaganda? Tem aqueles comerciais? Vai ter os comerciaizinhos dos vereadores só tem os comerciais. E no caso dos prefeitos tem os blocos, bloco do rádio e na televisão. Do prefeito tem o bloco e tem as inserções. Do vereador só vai ter as inserções. Então quer dizer, mas o vereador pode estar no bloco do prefeito, pedir voto para o prefeito. Não pode tá aqui meu amigo Arthur Rolo, tal, isso aí tem um limite, eu acho que é de 30% do tempo, não pode aparecer o tempo todo. Né? E é rádio oficial e TV oficial. Rádio oficial e TV oficial. Nossas mídias, Facebook, Instagram, e para quem faz o jornalismo, tem alguma mudança? Não vai ter nenhuma restrição. Você vai poder fazer as entrevistas normalmente, né, com os pré-candidatos. Você não tem a obrigação na internet de respeitar a isonomia. Rádio e televisão tem que respeitar a isonomia. Vamos falar rádio e televisão oficial. Concessão oficial. Rádio web, TV web, entra como internet. Você pode fazer o debate sem grandes regras, né? Entre os candidatos. Você tem uma liberdade muito maior na internet do que existe. Só que você não pode
enquanto pessoa jurídica, né? Você não pode, mesmo uma rádio e TV pessoa jurídica na web, não pode fazer propaganda eleitoral de candidato. Não, olha, essa prefeitura é jornalístico, você tem que fazer entrevista jornalística. Agora, tem uma diferença da mídia, né, social do candidato. Tem. Na mídia dele ele pode até impulsionar. Impulsionar quer dizer pagar para o Facebook, Instagram, mas só Twitter. Candidato, partido e coligação. E na internet é só em páginas de pessoas físicas. Pessoa jurídica não pode ter propaganda eleitoral. Mas ele pode criar a qualquer momento ou só depois dele ter o CNPJ de campanha? Ele pode ter uma página oficial dele, como você tem a sua, eu tenho a minha. E aí no momento da campanha ele transforma em página de campanha. Ele pode impulsionar. Isso tudo tem que ser declarado. Tem que ser declarado e tem que estar lá identificado que é propaganda eleitoral. Tá bom. Tem mais alguma coisa, doutor, da questão eleitoral? A gente falou bastante coisa. Então, o que acontece, todos os prazos foram jogados mais para frente. Lembrando o seguinte, primeiro turno 15 de novembro e segundo turno 29 de novembro, se não tiver um número muito grande de casos de pandemia. Naqueles municípios onde houver um número muito grande de casos, o Tribunal Superior Eleitoral pode pedir ao Congresso Nacional que jogue mais para frente até o dia 27 de dezembro. Agora, é engraçado, né, doutor, para a gente finalizar aqui, doutor Arthur Rollo, advogado especializado em defesa do consumidor e direito eleitoral. A gente está aqui no escritório do doutor Arthur Rollo, na Vila Mariana. Doutor, é engraçado que é assim, né? Os caras ficavam lá pensando em tudo e tal, mas ninguém falou nada da questão do momento do voto lá, né? Ou seja, quem vai ter que se virar é o tribunal mesmo, né? Para, fila, manter o distanciamento, álcool gel, adiaram, né? Papelzinho lá em cima, aquele plástico, Sabe por né? quê, Savoy? Uma das discussões que está tendo nessa época, por exemplo, a empresa que coloca o funcionário para trabalhar, se ela pode ser responsabilizada se o funcionário pegar Covid. Olha só, a Justiça Eleitoral convoca uma série de mesários. Sim. Tem gente que não está saindo de casa. E sem mesário não tem eleição. Não tem eleição, mas eu conheço gente, Savoy, que está com medo. Eu acho que tem que ter medo, agora não pode ficar paranoico, né? Sim. Mas tem gente que não está saindo de casa, que você tem que colocar o prato debaixo da porta, que ele não está saindo do quarto dele. Muita paranoia mesmo. Então, imagina, por exemplo, um mesário que seja convocado, que é obrigado a comparecer, que esteja nessas condições com medo. Então, tem gente até que já está com problema psicológico, enfim. Então, jogando mais para frente, a coisa vai estar melhor, a gente vai conhecer melhor essa doença. Em cada lugar, por exemplo, no Mato Grosso tem uma característica, em São Paulo tem outra característica, então a gente vai conhecer melhor. No interior aqui, porque nós estamos gravando em São Paulo, mas no interior agora o bicho está pegando, né? Agora tá no pegando. interior... Eu tive ontem no litoral, também está pegando. E o senhor esteve em São Sebastião, o senhor me falava, né? São Sebastião era a cidade primeiro lugar que tinha a melhor nota de isolamento, né? E veja que chegou. Mas lá está com menos casos, mas ali do lado, que Caraguatatuba já está assim de casos. Então, São Sebastião ainda está tranquila por conta disso. E aí fica triste, né? Porque aí fala, fez um hospital de campanha, gastou dinheiro com o hospital de campanha, que absurdo. Mas peraí, se você não faz hospital de campanha, a pessoa chega lá, passa mal e não tem ninguém para atender. Mas não tem hospital de campanha, duro, né? Então aí se você faz, doutor, você é culpado porque você fez. Se você não faz... E um negócio terrível é assim, ó, Ministério Público, é assim, ele vai na jugular do prefeito, né? É um negócio Por exemplo, doido, essas né? operações de Covid, eu não estou dizendo que é para proteger bandido, mas assim, será que está todo mundo fazendo coisa errada? Tanto assim? É difícil, o cara tem que tomar decisão, tem a máscara ficou mais cara. É como o senhor falou, se não faz hospital de campanha, não fez, né? Se faz, fez, então, imagina duro, só, viu? você precisa da máscara para atender no hospital, aí fala, a máscara tá R$5, aconteceu em São Bernardo, né? Por exemplo, reclamaram do preço da máscara, acho que pagou R$5,50, tava vendendo a máscara a esse preço mesmo. Sim. Tava difícil até de comprar. hoje, doutor, não tem. Eu uso a descartável, porque, por exemplo, acabei aqui, eu tenho no carro, eu descarto essa num saquinho tal e troco, né?
Pô, caríssimo isso aqui. Então. Caríssimo. Então, Sério mesmo. Um pacote é R$180. Então, aí a prefeitura compra por esse preço, porque os profissionais precisam, se não tiverem equipamento, não conseguem atender, aí é culpado. Então, vamos só dá um alôzinho. Não é que não queremos fiscalização. No meu caso, eu quero mesmo. Eu acho que o cara mas não pode exagerar. Foi eleito para isso. Não pode agora, exagerar. Rapaz, o Ministério Público detona os caras. Eu também não defendo bandido. Se fez coisa errada, vai pagar. Sim. Mas assim, tá uma caça às bruxas. Precisa tomar cuidado com caça às bruxas. Senão só vai sentar na cadeira de prefeito quem for lá mal intencionado. Eu conheço um monte de gente bem intencionada, Savoy, que não tá querendo mais ser prefeito. Sim. Um monte. Muita bucha. Você falou que eu fui secretário nacional do consumidor. Eu não sei se eu sento de novo num cargo público, viu? Porque eu lembro que eu falei com um amigo do Tribunal de Contas daqui de São Paulo. Ele falou para mim assim: Arthur, você ficou corajoso, ficou impetuoso depois de mais velho? Pô, você resolve sentar num cargo público nesse momento aí que tá de caça às bruxas? Quer dizer, você quer perder seu patrimônio? E quando o senhor chegou lá, eu lembro que o senhor conversou, que o senhor tinha me falado, né? O senhor falou, pô, vou lá, eu tenho um monte de coisa para fazer. Depois que chega lá, vê que... Depois você senta lá, você vê que você não consegue fazer, porque o sistema... A tesoura corta você pelo meio, e o sistema é bruto, como se diz no popular, né? Doutor, para a gente encerrar, dá para o prefeito agora, o candidato a prefeito, a candidata, falar assim, no meu mandato eu vou entregar tantas obras, tal, ele tem que falar assim, vou pagar as contas e ficar bem quietinho. Não vai todo mundo falar, mas a hora que sentar lá vai perceber que as prefeituras vão estar todas arrebentadas no ano que vem, então todo mundo tem que ter compreensão com os políticos daqui para frente, porque a situação está difícil. Com o presidente da República também, eu tenho uma série de críticas contra o presidente da República, mas ele imaginava um quadro que vai ser completamente diferente do que ele pegou. Então, muita coisa do que ele falou que ele ia fazer, ele não vai conseguir fazer. Em parte, tem uma parte que é culpa dele, tem uma parte que não é. Assim como em relação a qualquer gestor público. E os próprios governadores também, vão ser cobrados aí de ter começado antes a quarentena, de ter acabado antes, de ter... Ixi, tudo isso aí vai ter cobrança e muita cobrança. Doutor, obrigado aí pela gentileza, viu? O senhor tem aí o tempo que quiser para dar um alô pessoal. Dá um tchau aí, dando recomendação para quem é pré-candidato, para quem vai entrar nessa disputa. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que virar o jogo aí, fazer a boa política a partir da eleição. Então, eu quero que todos os pré-candidatos que estão bem intencionados, que almejem aí, que realizem os seus objetivos, e vão tentar fazer a diferença, tentar melhorar a política, e vai ser uma campanha mais difícil, vai ser uma gestão mais difícil, mas, a gente já passou por tanta coisa, o brasileiro ele se reinventa, tira de letra, então acho que, se Deus quiser, depois a gente vai sair muito mais forte depois dessa crise. Legal, doutor Arthur Rolo, advogado, especializado em defesa do consumidor e agora mais premente aí direito eleitoral, né, doutor? Exatamente. Agora a gente está mais focado no eleitoral. O pessoal tem que procurar aí uma consultoria, porque se você se eleger e fez coisa errada, tá ferrado. Aliás, até se não se eleger, né? Então, o cara tem penalização, né? Tem que, às vezes, por exemplo, deixa de prestar contas, é uma coisa bobinha, né? Deixa de prestar contas e aí vem a na hora que vai candidatar depois não consegue se candidatar por uma bobagem. Legal. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesse Papo Sem Limites aqui com o Dr. Arthur Rolo. Segue a gente aí, se for possível, o Dr. Arthur Rolo nas redes sociais dele, o Savoy nas minhas redes, a gente está em todo lugar e a gente retorna aí, doutor, bater outros papos aí, tá bom? Com certeza, mais para frente a gente conversa de novo. Um abraço para todos aí que estão nos assistindo. Legal, obrigado pela audiência, tchau.